Meio a essa fala do ministro Fernando Haddad, a projeção dos analistas para a inflação em 2025 subiu de 5,58% para 5,60%. Para 2026, a estimativa subiu de 4,30% para 4,35%, oitava semana seguida de alta. Os dados foram divulgados hoje pelo relatório Focus do Banco Central. A medida para a taxa básica de juros, a Selic, ficou estável em 15% esse ano, pela sexta semana consecutiva. Já tem 15% a Selic, hein? Já a projeção do PIB caiu de 2,03% para 2,01%. Bom, eu, sinceramente, o Kriegner, desculpe, eu não acredito em nenhum desses dados. Não é aquilo que nós estamos vendo nas ruas. Então, o IBGE está tendo, claro, uma orientação política. Mas, enfim, eu queria ouvir vocês. Está muito pior do que 5%. Queria te ouvir. Com certeza. Todo brasileiro sabe e não para de comentar, né? Agora, acho que a última bola da vez agora é o preço do ovo, que vai subindo também, mas aí por uma questão da demanda, que também está subindo muito alto, justamente para tentar substituir o ovo, né? Substituindo carne, frango ou qualquer outra proteína no prato básico aí do brasileiro. É uma tentativa. O brasileiro está tentando correr para algum lado para poder comer, continuar comendo, continuar bem nutrido, mas realmente estão ficando aí sem opções, Capês. Está muito preocupante o nosso cenário e, de novo, é uma bolha. Parece que ali Brasília, o governo, o presidente, seus ministros estão vivendo nessa bolha e eles não conseguem perceber que já perderam a conexão com a população, com a realidade da população e não estão tomando medidas para responder aquilo que precisa. Já visto o nosso presidente que disse que agora ele não come mais ovo de galinha, ele come ovo de pata ou ovo de ema. O ovo de ema tem 60 gramas de proteína cada ovo, né? Mas ele custa 30, 40 reais um ovo, enquanto que o ovo de galinha vai custar 1,50. Então, você tem um absurdo, uma fala dessa do presidente da República desdenhando. Por muito pouco, lá na França, né, Capês, perderam a cabeça quando disseram, olha, se não tem pão, dá brioches. Praticamente o presidente está dizendo, se não tem ovo de galinha, come de ema. Mas quem é que pode pagar pelo ovo de ema? Pois é. E olha que a frase atribuída a Maria Antonieta não foi jamais proferida por ela, mas entrou para a história e a cabeça dela rolou. Meu querido Guilherme Mendes, o que adianta o governo separar benefícios sociais e começar a pagar sem ter dinheiro e sem ter recursos, esgotando a capacidade de contribuição do empresariado, do contribuinte? Se a inflação começa a subir, vai chegar um momento que a economia vai estar tão ruim que mesmo o governo esgotando o máximo de benefícios que ele puder pagar, ele não vai conseguir fazer com que esse valor dê conta das despesas básicas, das necessidades básicas do trabalhador. Como você vê esse ciclo vicioso, ou seja, governo gastando, déficit aumentando, economia piorando e o governo tem que cobrir mais gente, porque mais gente vai ficar desempregada e chega uma hora que o contribuinte não consegue pagar mais imposto e as pessoas estão precisando de benefícios que não tem como. O governo está se esquecendo da lição básica de James Carville, que foi o coordenador político da vitoriosa campanha de Bill Clinton em 96? That's the economy, stupid. Não, Capês, eu acho que o modelo escolhido pelo governo talvez tenha chegado a um status de saturação. Por isso, o presidente colocou, inclusive para o presidente Mota, a urgência na aprovação da medida de isenção daquela faixa de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso vai dar um respiro para grande parte da população que vê percentualmente 12%, 15% e até 27,5% dos seus recursos declarados, né, daqueles que de fato pagam imposto de renda, fazendo um caminho inverso, sendo incorporado ao seu patrimônio, ao seu ganho mensal. Isso sim vai dar mais poder de compra sem necessariamente aumentar os gastos públicos. Por quê? Dentro do plano do governo, essa renúncia de receita, ou seja, essa perda de arrecadação, seria compensada pela tributação daqueles que ganham mais. Ou seja, quem ganha mais vai pagar mais imposto em favor daqueles que ganham menos. Talvez essa seja a saída para fazer com que a população consiga respirar um pouco mais aliviada, sem o governo ter que aumentar os seus gastos. Seria tão somente uma transferência de renda e uma compensação tributária
entre aqueles que pagam imposto e que estão sofrendo para fazer as suas compras, a sua cesta básica, enfim, em comparação àqueles que já têm receitas de outras fontes, sobretudo também as financeiras, e que hoje são tributados a menor. Creio que o Congresso e o governo têm que se empenhar muito para que essa aprovação venha logo, não só por conta do aumento da popularidade e da melhoria da avaliação do governo, mas, sobretudo, para que as famílias possam ter algum recurso a mais para enfrentar esse cenário de inflação e o cenário de privação em razão do aumento dos valores nominais dos alimentos. Creio que essa é a bola da vez e acho que essa aprovação não pode passar o mês de março, sob pena de a população começar a sofrer mais ainda do que já vem sofrendo, não é? Meu querido Rodolfo Maris, a bola da vez é gastar menos. A bola da vez é não desperdiçar dinheiro público. Sim. A bola da vez é reduzir o valor da Lei Rouanet para os empresários, para querer conquistar cantor que vai falar bem do governo. Tá certo? Diminuir o gasto de 53 bilhões das emendas parlamentares. É fazer com que as empresas estatais parem de dar prejuízo. Sim. Isso que tem que ser feito, senão não vai conseguir conter a inflação. E mais, vai chegar uma curva de Laffer em que os contribuintes não vão conseguir pagar mais imposto do que já pagam. Eu queria te ouvir. Nós saímos na semana passada, o PIB, né, o aumento do PIB em 2, alguma coisa, não me lembro corretamente qual foi, mas foi acima de 2%, e isso foi puxado pelos serviços aqui no Brasil. Aumentou, sim, a taxa de serviço, aumentou o número de serviços, né? Mas com isso também a inflação veio aumentando. Ou seja, nós não conseguimos acompanhar de forma financeira todos os outros paradigmas que o Brasil enfrenta. Por exemplo, nós temos um salário mínimo que é uma vergonha no nosso país. Enquanto a gente está falando aqui do aumento dos produtos nas gôndolas de supermercado, pouco se discute sobre um salário mínimo digno para o Brasil. E esse governo tem muita dificuldade em implantar as suas bandeiras. Olha aí, Minha Casa Minha Vida, a gente estava falando do pé de meia, que falta 6 bilhões e não sabe de onde vão tirar esses 6 bilhões. Nós temos um governo que gasta tanto que não dá para enxugar para colocar nesse projeto. É um governo, sim, que é um governo gastão. Não há ainda uma linha que determina até onde eles vão com isso, porque nem o arcabouço foi determinado, muito menos o nosso planejamento fiscal de 2025, que ainda não saiu. E veja só, olha só, pasmem vocês aí em casa, como eu também fiquei aqui pasmo quando soube que o projeto do pé de meia não constava no orçamento. Olha só que loucura, que falta de organização dos ministérios. Enquanto isso, o cidadão do bem, que somos nós, continuamos pagando ali R$35 no café, R$25 num litro de óleo, R$70 aí, quem consome azeite, está pagando R$70 no litro de azeite, e pasmem, lá no arroz tio João do Cabeça, custam R$78,90. Muito bem. Não confundir com a agulhinha. Agora, é claro que a gente tem que entender o seguinte, o projeto Pé de Meia é mais um dos projetos bem intencionados, mas que levam a gasto de dinheiro público. Sim. O que adianta o projeto Pé de Meia se a população estiver descalça?